Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. As informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário, é sempre uma alegria saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil e até do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo, veja aí se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Contamos com o seu like e o seu compartilhamento. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro conversou nesta segunda-feira com apoiadores, mais uma vez, na saída do Palácio da Alvorada, onde durante a manhã, na saída do Palácio da Alvorada no início da manhã, ou então à noite, ele tem sempre reservado um espaço especial para falar com os brasileiros. Na conversa com os visitantes do Alvorada, por exemplo, na parte da manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que fará uma viagem a Belém na quinta-feira, 13 de agosto. O presidente que também estará no Rio de Janeiro na sexta-feira, dia 14 de agosto, para participar da inauguração de uma escola cívico-militar. Nós somos de Belém, viu? Tem muitas crianças vivendo aqui. Quinta-feira. Quinta-feira agora? Quinta agora em Belém. Vai lá na nossa casa tomar farinha com a gente. Eu preparo pão com leite condensado pro senhor. Foi perto da praça, pô. Foi perto de onde eu vou estar, pô. A gente está muito feliz. Nossas filhas estão todas lhe vendo aqui, são suas fãs. Cara, tá aí? Tá, todo mundo, olha aí. Tudo bem? Olha o tio aí, ó. Lohane, Thaís e Larissa. Aqui. Lohane, Thaís E Larissa. Três meninas? Três meninas. É, isso aí. Não vou falar não, só vai dar... Isso mesmo. Eu sou fornecedor. O meu tá 4-1. Carioca, vim trazer aquele abraço lá do nosso, da nossa cidade. Sexta sábado tá no Rio. Que bairro você mora lá? Mora em Santa Cruz. Lá na ponta, né? Lá na ponta, isso lá. Eu vou estar no Sampaio. Sampaio. Tem uma escola cívico-militar, vai ser inaugurada lá. Depois vou estar no Exército, no sábado vou estar na Brigada Paraquedista. E nesta segunda, Bolsonaro teve reuniões com o ministro Paulo Guedes, o ministro Bento Albuquerque e o ministro João Augusto do TCU, Tribunal de Contas da União, na sua agenda, além de reunião com o ministro Tarcísio de Freitas. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco mostrou que o auxílio emergencial de R$ 600 foi responsável por manter a economia ativa durante a pandemia em municípios de menor renda e produto interno bruto e alta vulnerabilidade. Para você ter uma ideia da importância do auxílio. Segundo um dos autores do estudo, as regiões Norte e Nordeste tiveram maior impacto com o recebimento do auxílio. Se for olhar o impacto sobre o PIB ou sobre a massa de rendimentos das famílias, tem vários municípios de estados do Norte e do Nordeste que se beneficiam bastante, como o Pará e o Maranhão. No estudo, a gente apresenta uma relação desses estados, onde tem lugar que o impacto sobre o PIB do estado chega a ser mais de 8%, e em nível de município tem alguns que chega a ter impacto de 27%, explicou o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, Écio Costa. Para o pesquisador, o que mais chamou a atenção na pesquisa foi a eficácia e o foco da política. A política vai diretamente na família dos municípios mais pobres, das regiões mais pobres do Brasil, e traz um impacto significativo para esses municípios, justamente pela forma como está sendo conduzida. Não há intermediários, é uma transferência de recursos direta para essas pessoas que mais precisam, quer sejam cadastrados no Bolsa Família, cadastro único e também os informais. Então traz realmente um impacto significativo tanto nas famílias mais pobres como nos municípios que mais necessitam, analisou. Com relação à utilização do dinheiro do auxílio, o professor diz que a verba tem sido utilizada de forma bem pulverizada. Em geral, as famílias gastam com alimentação, vestuário, pagamento de contas, compra de itens para a casa, de forma que teremos isso bem pulverizado. São milhões de pessoas recebendo esses recursos distribuídos ao longo do país como um todo, fazendo com que tenham a liberdade para gastar como bem entender, finalizou. Gente, primeiro tirar o chapéu
para o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, e toda a equipe do governo, pela ideia. E até mesmo também para o Congresso Nacional, que aprovou as medidas necessárias para que isso fosse uma realidade. Então, a todos os envolvidos, pelo sucesso, pela importância, pela diferença que isso tem feito na vida do povo brasileiro. E a grande imprensa que critica dia e noite, que se presta a atacar o governo Bolsonaro, não mostra com a devida ênfase sobre isso. Não mostra isso com a devida ênfase e com o devido reconhecimento. Aliás, aproveito aqui para dizer que essa grande imprensa deveria investigar o motivo de muitas cidades do interior do Brasil, onde o Covid está chegando com intensidade só agora, e o protocolo também do governo federal na área de medicamentos está sendo feito, com os medicamentos que foram politizados, mas que onde estão sendo usados, o percentual de vidas perdidas é bem menor do que onde governantes radicalizaram e foram contra o próprio governo federal, contra o governo Bolsonaro. Não sei não, gente, mas o tempo é o senhor da razão. Ainda vamos ver o Brasil e o mundo reconhecendo que essas, até aqui, 100 mil ou já mais de 100 mil vidas perdidas, se teve um motivo, além da própria Covid-19, o próprio vírus Covid-19, foi a politização dos medicamentos que estão fazendo a diferença para quem está conseguindo usar. E nos municípios onde prefeitos tiveram coragem para cuidar da saúde de sua gente, acima das discussões políticas, e não interferiram nas decisões médicas. Independente se é do Bolsonaro, do Lula, do FHC, do Dória, de quem quer que seja. Mas está ali, seu povo sendo bem cuidado e não sendo mandado para casa com um remedinho à toa para a febre, e ali ficam em casa então esperando para ver se com sorte aquele paciente irá se recuperar ou o outro que terá complicações então volte para daí tomarem providências. É uma pena que até aqui tivemos tantas vítimas e agora querem jogar a culpa no presidente. É sobre as perdas de vidas pelo coronavírus que vimos que aquilo já esperado realmente aconteceu na grande imprensa que ataca dia e noite o governo. Depois do governo Bolsonaro ter sido impedido de atuar e deixado de lado para definir a metodologia de enfrentamento ao coronavírus, ato que foi delegado aos estados e municípios, vimos agora grupos da imprensa que trabalham na crítica dia e noite, tentando a todo custo induzir a população a ir contra a figura do presidente Jair Bolsonaro pelas baixas pelo coronavírus no Brasil. E no último sábado, o povo brasileiro assistiu atônito parte da grande mídia e adversários do governo federal usarem mortos da Covid-19 como palanque político, sem nenhum respeito por aqueles que perderam a vida ou qualquer compaixão por quem perdeu um ente querido, usaram as vítimas para atacar o governo federal. Mas nem todos os dados foram mostrados. Como cerca de R$1 trilhão investido pelo governo brasileiro para a contenção da doença e também para a manutenção do emprego e dignidade do povo brasileiro. Mais de R$63 bilhões já foram investidos em estados e municípios entre orçamento de rotina e investimento para combate à Covid-19. 11 mil leitos de UTI, 9 mil respiradores e mais de 16 mil profissionais de saúde dos mais médicos fazem parte do combate à Covid-19. O Brasil já investiu 45% a mais que países emergentes e 22% a mais que países desenvolvidos no combate à doença. Entre as grandes nações, o Brasil tem um dos menores índices de mortos por milhão. Já entre os países que ocupam as melhores posições entre os curados, o Brasil está lá no topo. Já temos mais de 2,5 milhões de curados, com um índice de mais de 95% entre aqueles que se recuperaram da Covid-19.
E na noite deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em seu Twitter em que a deputada Clarissa Tércio, de Pernambuco, denunciava a perseguição a médicos no estado. De acordo com ela, um grupo de médicos chamado Amigos de Verdade estaria sendo perseguido por atender pacientes da Covid-19 de forma gratuita. Os médicos também estariam receitando e até doando a cloroquina para pacientes que precisam do medicamento. O grupo de médicos foi denunciado pelo PSOL no Ministério Público e também no Conselho Regional de Medicina, de acordo com a deputada, como se estivesse cometendo um crime, mas na verdade estariam salvando vidas. Como membro da Comissão de Saúde, eu venho acompanhando o trabalho dos Amigos de Verdade. E o que eu tenho visto, presenciado, são centenas de pessoas voltando para agradecer a esses profissionais por terem salvo as suas vidas através da medicação, da hidroxicloroquina. Além do vídeo, o presidente também afirmou que a cloroquina está sendo usada conforme orientação do Conselho Federal de Medicina e que cada médico tem a possibilidade de usar ou não o medicamento em seus pacientes. No entanto, o medicamento não pode ser proibido por meio de decreto de quem quer que seja. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Gente, a grande verdade envolvendo essa questão do coronavírus é essa. De todas essas vidas que se foram, quantas foram tratadas no início dos sintomas com aquilo que o presidente Jair Bolsonaro tem defendido na sua singeleza, com suas palavras, e que só agora, depois da entrada do Pazuello, depois de tanta insistência, está sendo então implantado em vários municípios brasileiros. Mas salientamos aqui, há muitos ainda, talvez até a grande maioria, que ainda não oferecem esse protocolo envolvendo medicamentos que contribuem para a cura antes que a saúde do paciente seja agravada, prejudicada de forma grave. E repito, não se fica esperando pacientes em casa para então saber que alguns pioraram e aí vamos ver o que é possível fazer, o que é possível fazer para esses. Onde está dando certo é porque o medicamento foi dado no início dos sintomas, reduzindo então o número de pacientes em situação crítica. E afinal de contas, até aqui, o que vimos foram mais de 100 mil vidas perdidas pelo corona. Depois de toda essa polêmica, e alguém ouviu falar de quantos que se foram pelos efeitos colaterais tão bem divulgados pela pseudociência, ex-ministros da saúde, a imprensa extremista, enfim, os famosos efeitos colaterais dos polêmicos medicamentos. Cadê os prejudicados, os que se foram por isso? O que estamos vendo é muitos contando seus casos de sucesso, de cura. Mas fazer o quê? Como temos dito, estamos vivendo tempos estranhos, onde até falar isso aqui é perigoso. E o ex-presidente Michel Temer decidiu aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro. Temer, que é descendente de libaneses, será o chefe da missão especial brasileira ao Líbano. A ação ocorre após a explosão que atingiu o principal porto do país, na capital, Beirute. Em nota à imprensa, o ex-presidente afirmou estar honrado com o convite. É importante salientar que, embora seja para alguns brasileiros, talvez para muitos brasileiros, um convite polêmico, é que a medida é parecida com o que já ocorre nos Estados Unidos, onde ex-presidentes costumam liderar missões humanitárias. Então foi um ato de gentileza, diplomático, inclusive, no meio político, envolvendo o presidente atual, Jair Bolsonaro, com um ex-presidente que foi o antecessor, inclusive, do presidente Bolsonaro. Com a presença de Temer, um ex-presidente da República com ascendência libanesa, a diplomacia brasileira quer dar maior relevância à missão. A iniciativa também é vista como uma forma de as potências ocidentais recuperarem influência no Líbano, que nos últimos anos tem aprofundado relações com Irã, Síria e China. Olha, gente, uma polêmica danada está a questão da prisão do secretário de Transportes do Estado de São Paulo e depois a soltura do indivíduo por decisão da Justiça. Agora, o senador Cajuru proferiu palavras bombásticas sobre políticos do cenário de São Paulo e de Goiás,
Palavras em tom de denúncias no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan. E o senador Cajuru foi ali com o Victor Braun e disparou palavras muito fortes e trouxe detalhes desse negócio da soltura do secretário de Transportes de São Paulo. E olha, Cajuru acusou forte, garantiu ter provas, coisas seríssimas, e vimos a marca, inclusive, Jovem Pan, sustentando o espaço para isso. Até que ponto a Jovem Pan tem cacife para aguentar a pressão, até se calar e não falar mais nada, não agir dessa forma como está agindo? Olha, mas inclusive, não se sabe até que ponto, mas é fácil perceber o silêncio. Mas de outros grandes veículos que não comentam nada. O que Cajuru disse ali, que foi de uma gravidade tremenda, de tal modo que eu não posso nem pensar em relatar aqui, e você sabe por quê? Porque estamos nesse tempo muito estranho, mas o fato é que Cajuru, como foi relatado na Jovem Pan, revelou bombas sobre a questão da soltura do ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo. Fora isso, gente, olha só, nas redes sociais entrou um outro vucu-vucu no pedaço. Muito preocupante. Caminhoneiros estariam revoltados com essa e outras situações em nosso país. Depois de todo o impacto que aquelas paralisações tiveram no Brasil recentemente, eles conheceram definitivamente a força que tem e há ruídos de que nesse meio estariam acontecendo movimentações para sacudir o Brasil. Pelo menos já apareceram opiniões, discussões e a questão é diferente do que vimos em um passado recente sobre respeito à classe, frete e combustível, como foi em evidência nas outras manifestações. Agora, o que movimenta a roda seria a indignação com um país onde estamos vendo as tentativas do povo brasileiro em fazer o Brasil dar certo e a resistência de todas as forças que impedem este avanço. Cajuru disse, inclusive, que pode ser candidato à presidência do Senado e garantiu que no dia seguinte ele desengaveta muitas coisas por ali. O presidente Jair Bolsonaro promulgou o Acordo de Livre Comércio Automotivo assinado com o governo do Paraguai em fevereiro deste ano. O decreto sobre a execução e cumprimento do acordo foi publicado no Diário Oficial da União já. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República disse que o objetivo do documento é facilitar o comércio e a cooperação aduaneira entre os dois países, em especial para os produtos automotivos. Pelo acordo, as peças e os veículos vendidos pelos dois países terão tarifas mínimas ou zeradas, mas o intervalo para o livre comércio variará entre os dois países. Os produtos automotivos paraguaios, peças e veículos terão livre comércio imediato no Brasil. Os produtos brasileiros, no entanto, serão taxados com até 2% no Paraguai. As tarifas cairão gradualmente por meio da aplicação de margens de preferências até a liberação total do comércio agora em 2022 já. Em 2019, o Brasil exportou 415 milhões de dólares para o Paraguai e importou menos 235 milhões de dólares em produtos automotivos. O Brasil já assinou acordos semelhantes com a Argentina no ano passado e o Uruguai ainda em 2015. Quantos acordos em pouco mais de um ano e meio de governo Bolsonaro, hein? Já fechou aí muitos acordos. Certamente vem disso a certeza de que o Brasil poderá sair da crise deixando a poeira para trás, com muito menos perdas do que outros países. E depois do presidente Jair Bolsonaro se recuperar, sua esposa Michele estar em plena recuperação, agora a notícia de que o deputado Eduardo Bolsonaro teve sua esposa, a Heloísa Bolsonaro, também com Covid-19. Segundo informações, ela já está recuperada. Detalhe, a Heloísa está grávida de 5 meses da primeira filha do casal, portanto, foi um susto. E ela precisou ficar internada, mas já está em casa. O deputado Eduardo Bolsonaro esteve nesse tempo em alerta e certamente agora está dando graças a Deus pela recuperação da esposa e da primeira filha do casal. O presidente Bolsonaro e as eleições municipais. E afinal, quando saberemos oficialmente quem serão os candidatos em nossos municípios? Antes de saber o posicionamento do presidente Bolsonaro no primeiro turno das eleições municipais,
É importante saber como está definido o calendário eleitoral depois de todas as mudanças provocadas pela pandemia. Então, preste atenção. 11 de agosto, prazo limite para emissoras de rádio e TV transmitirem programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. Desde 11 de agosto, quem estiver no ar ainda definitivamente não poderá ser mais candidato. 31 de agosto a 16 de setembro, nos municípios, políticos, lideranças correndo de um lado para o outro. Bem, estamos em tempo de pandemia, talvez isso não ocorra, talvez seja muito mais mesmo, é no WhatsApp, é pelas redes sociais, as conversas privadas, enfim. Período para a realização de convenções partidárias, para definir coligações e escolha dos candidatos que disputarão as eleições. E neste ano, as convenções poderão ser realizadas virtualmente por conta da pandemia. Então, este é o prazo daquilo que, em outros anos, era um tempo recheado de reuniões interpartidos, lideranças e todas as negociações para finalmente definir cabeças de chapa, vices, candidatos a vereador, enfim. Sempre foi de praxe, inclusive, os partidos utilizarem um outro prazo, que ainda é possível apresentar ou trocar candidato, que neste ano vai até 26 de setembro. 26 de setembro é o último dia para registrar candidaturas e primeiro dia para a Justiça Eleitoral convocar partidos e emissoras de rádio e TV para elaborar um plano de mídia. A forma da distribuição, da entrega da mídia, o material, enfim, da propaganda eleitoral das eleições deste ano. No dia 27 de setembro, então, tem início a propaganda eleitoral, inclusive na internet. E então, em 15 de novembro, o primeiro turno das eleições municipais. 15 de novembro. Em anos anteriores, 3, 4 de outubro, agora 15 de novembro. E 29 de novembro, então, teremos o segundo turno das eleições municipais, um período bem curto, o espaço de tempo entre o primeiro e o segundo turno. Então, dia 29 de novembro, o segundo turno das eleições municipais. E ainda antes de saber mais sobre o posicionamento do presidente Bolsonaro no primeiro turno, é importante saber que as eleições de 2020 não contarão mais com outro incentivo, um incentivo que as legendas tinham para se associarem umas às outras. As coligações em eleições proporcionais que selecionam os vereadores, gente. Até o pleito anterior, partidos podiam se unir para terem mais chances de atingir o quociente eleitoral, o número formado pelo total de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras na Câmara Municipal de cada município, que define então quais partidos terão direito a alguma vaga. Apenas partidos que atingem essa cota conseguem eleger vereadores. Sem coligações em eleições proporcionais para vereador, os candidatos pequenos que dependem dos puxadores de voto só vão se beneficiar se o puxador de votos for de seu partido. É uma mudança significativa. Para prefeito, continua sendo possível a formação de coligações. Agora vimos que inicialmente havia expectativa em relação à Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Expectativa que haveria tempo hábil para organizar o partido, registrá-lo e participar das eleições deste ano. Ocorre que, além das dificuldades burocráticas imensas, veio então a pandemia e inviabilizou tudo. Sem partido e sem candidatos, que o presidente Jair Bolsonaro poderia chamar de seus candidatos, seu candidato do seu partido, o presidente anunciou ou confirmou agora que não participará ou emitirá apoio formal no primeiro turno das eleições deste ano. Em sua conta oficial no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende se envolver na disputa em primeiro turno das eleições municipais. Ele postou: "Não pretendo participar das eleições municipais no primeiro turno".
Na publicação, o presidente disse que esse assunto foi pauta, inclusive, de um café da manhã com o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Essa hipótese já havia sido divulgada por ele ainda em março deste ano. No dia 6 de março, a imprensa ficou sabendo por ele, quando ele negou que iria apoiar candidaturas no primeiro turno nas eleições municipais. Pretendo não participar no primeiro turno de qualquer candidatura entre os quase 6 mil municípios do Brasil, afirmou o presidente. Na oportunidade, informalmente, ele disse: no tocante a vereador, eu tenho um amigo ou outro por aí, vou dar uma força para eles nisso aí, disse. Agora, ele não explicou de que forma, como isso aconteceria. Essa sinalização preserva a figura institucional do presidente, bem como o fato de não ter partido. Ele não ter partido, ele está sem partido no momento, o que coloca ele em situação onde as definições mais importantes ficam mesmo para o segundo turno, onde, se oferecer um apoio no segundo turno, ele já teria um desgaste muito menor, já que o número de candidatos por município fica limitado apenas aos 2 favoritos, né, do primeiro turno, em um cenário ideológico bem mais definido, a questão da esquerda, da direita. Isso não impede, é claro, que para onde seus apoiadores levarem a força de apoio, não fique subentendido que o candidato também seja ou não seja também o preferido do presidente, sem que ele manifeste propriamente ou abertamente o apoio. Isso no primeiro turno, né? Então está aí, o presidente oficialmente não participa com apoio no primeiro turno das eleições de 2020.